Os dias eram escuros para Israel. Por 40 anos, os filisteus dominavam o povo, impondo suas regras e controlando a terra prometida. A desobediência a Deus havia afastado os israelitas de suas bênçãos, e o sofrimento era inevitável. Os campos eram devastados, os alimentos escassos, e o desespero fazia parte da rotina. Muitos se perguntavam se Deus ainda os ouvia. Em meio a essa turbulência, vivia Manoá e sua esposa, na pequena cidade de Zorá, na região montanhosa pertencente à tribo de Dan. Manoá era um homem justo, fiel aos caminhos do Senhor, e sua esposa compartilhava dessa mesma devoção. Contudo, havia algo que lhes pesava o coração: eles não tinham filhos. Naquela época, a infertilidade era vista como uma grande tristeza, muitas vezes interpretada como sinal de desagrado divino. Mesmo assim, o casal não se entregava ao desespero. Suas orações eram constantes, e eles viviam uma vida de integridade, confiando que, de alguma forma, Deus os ouvia. A cada nascer do sol, a esposa de Manoá olhava para o horizonte e perguntava a si mesma por que Deus não lhes dera um filho. E, ainda assim, seu coração não se amargurava. Ela acreditava, com uma fé silenciosa, que Deus tinha um plano, mesmo que ela não pudesse compreendê-lo. Manoá, por sua vez, buscava fortalecer sua esposa. Deus é fiel, e seus caminhos são maiores que os nossos, ele dizia frequentemente, segurando suas mãos. Suas palavras eram uma fonte de consolo, embora também refletissem a incerteza que ele próprio sentia. Enquanto a terra permanecia sob o domínio dos filisteus e o silêncio enchia a casa de Manoá, algo extraordinário estava para acontecer, e a resposta às suas orações estava mais próxima do que podiam imaginar. A aparição do anjo do Senhor. Era um dia como outro qualquer. A esposa de Manoá cuidava das tarefas cotidianas, imersa nos pensamentos que frequentemente lhe acompanhavam. Enquanto estava no campo, longe do burburinho da vila, algo extraordinário aconteceu. De repente, um homem de aparência majestosa surgiu diante dela. Sua presença era diferente de tudo o que ela já havia visto. Seus olhos brilhavam como se refletissem a glória do céu, e sua voz era cheia de autoridade e paz. Sem saber que estava diante de um mensageiro celestial, a mulher permaneceu imóvel, sentindo um misto de temor e reverência. O homem então falou: "Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas conceberá e dará à luz um filho. Agora tenha cuidado. Não beba vinho nem qualquer bebida fermentada, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus." As palavras penetraram profundamente em seu coração. Um filho. Deus havia ouvido suas orações. Mas este não seria um filho comum. Ele seria consagrado ao Senhor como nazireu, separado para uma missão divina. Com o coração acelerado, a mulher quis saber mais. Mas, ao erguer os olhos novamente, o homem já não estava lá. O campo parecia tão vazio quanto antes, mas algo havia mudado dentro dela. O que antes era apenas esperança agora era certeza. Ela correu de volta para casa, seu coração quase explodindo de emoção. Ao encontrar Manoá, contou-lhe tudo o que havia acontecido, sua voz entrecortada pela excitação. "Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era como a de um anjo, algo terrível de tão majestoso. Ele disse que vamos ter um filho e que o menino será consagrado ao Senhor. Não sei de onde ele veio, nem me revelou seu nome, mas suas palavras me encheram de alegria e temor." Manoá ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude daquela mensagem. Algo poderoso estava acontecendo, algo que mudaria o destino de sua família, e talvez o de Israel inteiro. A busca por confirmação e direção. Manoá sentiu o peso das palavras de sua esposa. A possibilidade de terem um filho, ainda mais um consagrado ao Senhor com uma missão tão grande, era emocionante, mas também assustadora. Ele sabia que, se essa mensagem era mesmo do Senhor, precisariam de orientação clara para cuidar do menino. Com o coração cheio de fé, Manoá se colocou em oração. "Ó Senhor, suplico-te que o homem de Deus que enviaste volte a nós, para nos ensinar como devemos criar o menino que vai nascer." Manoá não teve que esperar muito para ver sua oração respondida. Alguns dias depois, enquanto sua esposa estava novamente no campo,
o anjo do Senhor apareceu a ela pela segunda vez. Reconhecendo imediatamente o visitante celestial, a mulher não hesitou. Sem demora, correu até Manoá e disse: "O homem que veio a mim outro dia está aqui novamente." Manoá seguiu sua esposa apressadamente. Ao chegar ao local, viu o homem de aparência majestosa que sua esposa havia descrito. Reverente, Manoá aproximou-se e perguntou: "Você é o homem que falou com minha esposa?" "Sim, sou eu", respondeu o anjo do Senhor. Então Manoá, com humildade, fez sua pergunta mais importante: "Quando se cumprir o que você disse, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer?" O anjo respondeu pacientemente, reafirmando as instruções dadas à mulher. "A sua esposa deve seguir tudo o que eu lhe disse. Não deve comer nada que venha da videira, nem beber vinho ou bebida fermentada, nem comer coisa impura. Tudo o que lhe ordenei deve ser cumprido." Manoá, cheio de gratidão e respeito, quis honrar o visitante celestial. Ele disse: "Permita-nos preparar uma refeição para você." Mas o anjo recusou educadamente: "Mesmo que você me ofereça algo para comer, não comerei. Porém, se você quiser, ofereça um sacrifício ao Senhor." Manoá, sem saber que estava diante de um anjo, insistiu em saber mais sobre aquele visitante misterioso. "Qual é o seu nome? Para que possamos orá-lo quando se cumprir o que você disse." A resposta do anjo foi enigmática e poderosa. "Por que você pergunta o meu nome? Ele é maravilhoso." Manoá compreendeu que havia algo divino naquele momento, e decidiu agir conforme a instrução recebida. Ele preparou um cabrito e uma oferta de cereal, colocando-o sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto ele fazia isso, algo extraordinário aconteceu. Quando a chama do sacrifício subiu da rocha, o anjo do Senhor subiu com ela, desaparecendo diante de seus olhos. Manoá e sua esposa caíram com o rosto em terra, tomados de reverência e temor. "Certamente vimos a Deus", exclamou Manoá, temendo pela própria vida. Mas sua esposa, com calma e sabedoria, respondeu: "Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o sacrifício, nem nos teria mostrado essas coisas, nem nos teria anunciado isso." Com essa paz em seus corações, o casal compreendeu que Deus havia escolhido sua família para algo extraordinário. O nascimento de Sansão. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mistura de expectativa e preparação. Manoá e sua esposa sabiam que Deus havia prometido algo grandioso, e eles se dedicaram a seguir as instruções que o anjo lhes dera. A esposa de Manoá abandonou qualquer bebida fermentada e evitou alimentos impuros, mantendo-se fiel às orientações celestiais. Cada pequeno movimento que ela sentia no ventre era um lembrete da promessa divina. Dentro dela crescia aquele que seria consagrado ao Senhor desde antes de nascer. Finalmente, o momento chegou. Em um dia cheio de significado e alegria, a mulher deu à luz um menino. O casal olhou para o bebê com lágrimas nos olhos, profundamente conscientes de que ele era um presente de Deus. Sansão, disseram, ao escolher seu nome, que significava sol ou pequeno sol. Para eles, Sansão era um raio de esperança em tempos sombrios, um símbolo da luz que Deus enviaria para libertar Israel. Enquanto o menino crescia, Manoá e sua esposa se dedicavam a instruí-lo nos caminhos do Senhor. Desde cedo, Sansão sabia que sua vida era especial, separada para um propósito maior. Ele nunca cortava o cabelo, um sinal visível de seu voto de Nazireu, e os ensinamentos sobre sua missão futura eram constantemente reforçados por seus pais. Mas havia algo mais. À medida que Sansão crescia, o Espírito do Senhor começou a agir poderosamente sobre ele. Ele demonstrava uma força incomum e uma determinação que ninguém conseguia explicar. Mesmo em sua juventude, era claro que Deus estava preparando Sansão para o papel que havia determinado desde o princípio. Embora o futuro fosse incerto e os filisteus continuassem a oprimir Israel, Manoá e sua esposa tinham uma certeza: Deus estava com Sansão, e ele cumpriria sua promessa. O plano divino e o propósito de Sansão. A história do nascimento de Sansão é mais do que um relato de libertação prometida. É um testemunho do plano soberano de Deus. Desde os dias de opressão até o milagre do nascimento, fica claro que Deus estava ativo, preparando o caminho para a libertação de seu povo. Manoá e sua esposa não eram figuras proeminentes ou líderes em Israel.
Eles eram um casal comum, vivendo em tempos difíceis, mas sua fé e obediência fizeram deles participantes de um propósito maior. Deus não escolheu Sansão apenas como um libertador, ele também escolheu sua família como instrumentos de sua graça e instrução. Essa história nos lembra que Deus frequentemente trabalha através de pessoas comuns, em circunstâncias aparentemente ordinárias, para realizar seus propósitos extraordinários. Para Sansão, o chamado divino veio com grande responsabilidade. Ele era nazireu desde o ventre, separado para Deus, e ungido pelo Espírito do Senhor. Sua vida seria marcada por feitos grandiosos, mas também por desafios, momentos de fraqueza e aprendizado. O nascimento de Sansão foi o início de um capítulo na história de Israel, um prelúdio para as batalhas que viriam e para a libertação parcial do domínio dos filisteus. Apesar das imperfeições de Sansão, sua história aponta para algo maior, a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo diante das falhas humanas. E assim, a jornada de Sansão nos desafia a refletir: qual é o propósito divino em nossa própria vida? Assim como Deus chamou Sansão e sua família, Ele também nos chama para viver em fidelidade e para sermos parte do seu plano redentor no mundo.